Tudo bem? Mais uma vez, nosso quebra-cabeça, bom estar de volta, depois de 2 semanas, afastados, mas graças a Deus estamos de volta aí, e para colocar mais uma peça nesse quebra-cabeça aí que a gente tem feito durante esse mês de junho, passa rápido, hoje é o 5º episódio, e graças a Deus o Senhor está conosco aí. Agradecer já você que tem nos acompanhado, agradecer você que visualiza, que olha, que comenta, Seja muito bem-vindo a esse programa, anuncie ele, compartilhe ele, e nós vamos ter muitas novidades pela frente aí. Julho vai ser um mês bastante especial, algumas mudanças nós estamos projetando, programando, e vai ser bênção de Deus aí. Mas, trazendo para este dia, para essa quarta-feira, e nós vamos falar de um assunto que podemos retratar o nosso dia de hoje, a nossa época, até pela situação da pandemia. É um mal que está afligindo a terra. E a pergunta de hoje eu queria que vocês, Tiago, o pastor Goulart, trouxessem a visão bíblica sobre isso, sobre a questão do mal. O mal que aflige a terra, o mal que aflige o ser humano, o mal que aflige o próprio cristão. A primeira pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês: o mal existe? Tiago, legal te ver de novo. Vamos começar por ti. É um prazer. Pergunta fácil, né? O mal existe. Ainda mais, mas é uma coisa que a gente pode ter certeza, o mal existe, né? Tempos como esse, esse assunto ele fica bem evidente, como tu mesmo comentou, E Jesus, nós podemos dizer que é uma das maiores promessas de Jesus é que nós teríamos aflições e tribulações, Mas nós podemos colocar da seguinte maneira, às vezes até essa questão do mal, que o mal existe, é óbvio, porque justamente pela existência de Deus, Porque a existência de Deus, ela comprova que tudo é bom, tudo que há na pessoa de Deus é o bem. Então nós podemos dizer que tudo que se afasta de Deus, tudo que não representa Deus, nós podemos dizer que isso é o mal. O ser humano, ele foi criado, ele já nasce em agonia, em dor, por causa justamente da maldição, que através do pecado foi entrado na humanidade. Então o ser humano ele já entra nesta vida com dor, e a sua partida também, ela é sentida por outros, como dor, Então nós podemos dizer que o mal na vida do ser humano, nós podemos dizer que existe um mal natural, por exemplo, tsunamis, furacão, tipo o furacão Katrina, tsunami lá na Indonésia, terremotos, um mal natural e o mal moral, Principalmente eu acho que as pessoas elas se perguntam a questão do mal moral, por que essas coisas acontecem, Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que uma pessoa ela pode estuprar? Por que ela pode fazer mal a uma criança? Ou por que aquela pessoa que era tão boa, sei lá, deu um câncer com ela, Mas nós temos que também saber que existe uma outra espécie de mal que às vezes a filosofia ela não, e os pensadores ateus e seculares hoje não colocam, que é o mal que entrou no mundo através do pecado do ser humano. Então, porque muitos consideram o evangelho como uma fábula, Deus como um produto, mas o mal ele entrou através do pecado do homem, e através do pecado do homem a terra ela entrou também em maldição, e o sofrimento ele faz parte da natureza e da nossa vivência, O mundo ele tenta achar soluções para a questão do mal, Se nós formos ver a história, principalmente a questão do iluminismo, depois da humanidade ter passado aquela era das trevas, no iluminismo o ser humano achou que tinha chegado no auge da razão, no auge da intelectualidade, nós vamos resolver todos os problemas com a educação. Na verdade, até hoje estão dizendo isso de novo, que os problemas da humanidade vão ser resolvidos pela educação. Beleza, chegou o século XX, o que aconteceu?
aconteceram 2 guerras mundiais, aconteceu o Holocausto em Auschwitz, que matou 6 milhões de judeus, aconteceram vários países comunistas exterminando a sua população, e aí nós perguntamos, o mal não existe? O mal existe, né? E ele está aí, e muito dele é causado pelo próprio ser humano, né? Eu vi uma frase uma vez muito interessante que era 2 pessoas conversando, e uma disse para a outra, nossa, esse mundo é difícil acreditar em Deus. Por quê? É difícil, por tanto sofrimento, né? Eu gostaria de uma hora, então, estar perto de Deus e perguntar para Ele, por que você, tendo tanto poder, você não acabou com o mal? E outra pessoa falou assim, mas eu tenho medo que Deus me pergunte isso também. Porque Deus deu ao homem a capacidade de dominar, e Deus deu ao homem de muitos maus, o homem mesmo poder evitar. Mas o homem mesmo é o criador, né, do mal. Né? Certas coisas são inevitáveis, assim como Jesus disse, certas coisas são inevitáveis que aconteçam. Mas ai daqueles por quais essas coisas acontecem, né? Então sim, o mal existe, e muito do mal é causado pelo próprio ser humano, pela sua própria, pelo próprio pecado, né? Mas Deus se preocupa com o mal. Né? Tanto que se nós formos ver, Deus dedica... Nós temos um livro inteiro, bem dizer, que trata sobre o sofrimento humano, que é o livro de Jó, né? Então o mal existe, mas Deus está ao nosso lado para nos auxiliar neste momento de mal. Então, toco a bola agora para o pastor Goulart também, falar um pouquinho. Então, gostaria de saudar também, o Jeff, tá de volta, né, cara? Fizeste muita falta aqui conosco. Deus possa continuar te abençoando. Saudar o Thiago, você que está aí conosco, nos ouvindo, nos assistindo em uma das nossas mídias. Deus abençoe. Eu acho que ficaria extremamente difícil eu querer complementar qualquer coisa em relação a isso que o Thiago já falou, né? Falou tudo e muito mais em relação a isso. Só me veio à memória eu não sei se é uma história ou se é uma história que eu li algum tempo atrás, de Albert Einstein, quando ele era menino na escola. Não sei se vocês já ouviram essa história. Repito que eu não sei se é verídica ou não, né? Diz que Albert Einstein estava na escola, era um menino ainda, e o professor causa então ali dentro da sala de aula essa pergunta se o mal existe mesmo. E aí um rapaz tenta explicar lá alguma coisa, não consegue, e aí Albert Einstein então faz uma pergunta para o professor. O frio existe? E aí o professor diz, claro que existe. Nós sentimos frio. E Albert Einstein então responde para ele, não, frio não existe. O que existe é a ausência do calor. Por não ter calor é que a gente sente frio. A mesma coisa acontece com a escuridão. A escuridão não existe, o que existe ali é uma ausência de luz. Como não tem luz, a gente acaba ficando na escuridão. E aí Albert Einstein dá a explicação em relação ao mal dessa forma. De que o mal em si, especificamente, não existiria. E aqui eu não estou contrapondo a ideia que o Thiago colocou, na verdade eu estou concordando com ele, porque o que existe é a ausência de Deus. E quando existe a ausência de Deus, acaba acarretando no mal. E a gente percebe isso lá já em Gênesis 3, né? Quando Eva e Adão cometem um erro do pecado, eles acabam excluindo Deus da sua vivência, e aí o mal começa a atuar na vida deles e acaba atuando na sua posteridade, nos seus filhos e por tudo mais. Então eu acho que a gente consegue fazer uma descrição disso, o mal especificamente, como a ausência do bem que é Deus na vida das pessoas. E o que eu quero deixar bem claro é que de forma alguma eu estou querendo dizer aqui que as pessoas más são as pessoas que não têm Deus. Não estou dizendo isso. Tá querendo dizer então que os maus são todos ateus? Não é isso que eu estou dizendo. Até porque a gente agora assistiu há pouco tempo um pastor, acho que em Minas Gerais, se não me falha a memória, sendo acusado de abuso sexual de membros da sua igreja, e
esse mal é causado porque na vida desse cara existe a ausência de Deus. Estar dentro de uma igreja, eu tenho um amigo, o pastor Marco Maziel, que fala uma frase muito legal: nem tudo que está dentro do saco de bolacha é bolacha. Às vezes tem rato dentro do saco da bolacha. Então nem tudo que está dentro, ou que se diz estar dentro do cristianismo é cristianismo de fato. Há ratos aí que não têm Deus e que acabam cometendo essas atrocidades justamente por causa da falta de Deus nas suas vidas. Uma pessoa que não tem a Deus é má, na verdade todos nós somos maus. Todos nós nascemos em dor, como o Tiago falou. Agora, a existência do mal especificamente na vida das pessoas é, por certo, falta de mal, de bem, desculpa, falta de Deus. Muito bom estar de volta, muito bom ouvir vocês e muito bom ver dentro dessa perspectiva, dentro da palavra de Deus, a questão do mal. A gente entende que o mal existe e o ser humano, infelizmente, usa desse artifício da maldade para procurar o bem próprio. Não lembrando do próximo, não lembrando da eternidade, não lembrando do sacrifício de Cristo, enfim. Mas eu quero chegar a um outro ponto agora para conversar com vocês. Sobre a questão da Bíblia dizer que Deus é bom o tempo todo, né? A Bíblia, muitos relatos, traz a bondade de Deus. Sendo Deus bom, por que Deus permite o mal? É uma pergunta bastante complicada, acredito eu, de responder. Só um comentário breve antes de vocês responderem, que é vocês que respondem, né? Mas a gente gosta de falar. Mas uma coisa que eu observo na Bíblia é a questão de homens e mulheres que estão na palavra de Deus. Eles, mesmo mal, até o Tiago usou o exemplo de Jó, mesmo sendo acarretados, sendo subjugados pelo mal, estando debaixo de uma grande crise ou de uma grande perda, esses homens eles nunca se afastaram de Deus. Ao contrário, na grande maioria, se não em todas as histórias da Bíblia, as histórias desses homens e mulheres, eles se aproximaram de Deus. Pode ser isso, eu entendo isso, como uma das coisas que esse mal que aflige a humanidade, ele pode ser uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Mas o pós-modernismo, a gente até comentava sobre isso antes, ele trouxe uma inverdade. Eu creio nisso, uma inverdade em relação ao Evangelho. Por quê? Porque esse pós-modernismo, ele prega algo que o ser humano não pode sofrer depois que aceita Cristo. Depois que segue a Jesus. Depois que tem Deus como seu Deus. Porque se Deus é bom, eu não posso sofrer mais. Mas é algo que eu estou em um lugar de sofrimento. Essa passagem pelo mundo... Esse mundo é um lugar de sofrimento. Eu não sei se vocês concordam, depois vocês vão fazer as ponderações de vocês. Ponderações é bonito, né? Eu tô cuidando, tô elevando o meu... Ele voltou a toda. Mas Deus sendo bondoso, isso não quer dizer que nós estamos imunes ao mal que o mundo nos traz. Deus continua sendo bom. E eu entendo... Isso pode ser, a minha conclusão é que, mesmo o mal estando me afligindo em um certo período da minha vida, isso deve de me aproximar de Deus. A gente vê o exemplo do apóstolo Paulo, a gente vê Davi, a gente vê, Jó, muitos exemplos que aproximaram, que o sofrimento trouxe aproximação dessas pessoas com Deus. Um outro entendimento que eu tenho, o sofrimento pode nos ensina a aproximar e nos ensina a orar. Nos ensina a enxergar que nós não somos seres tão superiores como muitas vezes
a pós-modernidade nos prega. Né? Não somos... A gente vê que hoje ninguém tem controle nenhum sobre o vírus. Olha como o ser humano ele é limitado. É um mal, né, que foi permitido, Deus, mas é uma situação humana, é uma situação que acontece hoje. Então, mas Deus nunca deixou de ser e nunca deixará de ser bom. Eu entendo assim, não sei o que vocês... Podemos começar pelo pastor Goulart, pode ser? Concede a oportunidade, Thiago? Claro. Então tá bem legal. Bom, eu ia precisar de umas 9h30 para a gente poder responder tudo aquilo que eu gostaria de falar sobre isso aí, pastor Jeff. Resumo em 3 minutos, então. Tá. Não dá para ser só na meia hora? Bom, olha só. Primeiro eu queria convidar você que está aí nos assistindo ou ouvindo, e cada um de nós aqui, o Thiago, o pastor Jeff, o Ramon, para que vocês pensassem rapidamente, tentassem me conceituar o que é mal. Né? E tentassem também me exemplificar o que é mal. Hoje a gente está vivendo numa sociedade, Jeff e Thiago, que critica o mal ferozmente. Por exemplo, eu critico ferozmente quando uma pessoa assalta uma outra pessoa, porque isso é mal. Eu critico ferozmente quando, decorrente de um assalto, alguém mata outro alguém, porque isso é mal. Eu critico isso ferozmente. Eu estou falando da sociedade moderna, tá? Não estou falando de mim especificamente. Embora isso também me machuque, me maltrate ver isso acontecer. Assaltos, assassinatos, essas coisas. Agora, essa mesma sociedade que critica ferozmente um assalto e um assassinato decorrente de um assalto, um latrocínio, é a mesma sociedade que apregoa que tudo que eu faço para ser feliz é bom. E aí não importa o dano emocional que eu causo no outro. O homem casado ou a mulher casada, porque para ser feliz ele precisa ter um segundo relacionamento durante o mesmo período, vai arranjar uma outra namorada. Cara, isso é para ser feliz. E aí ele não vê o mal que ele está causando, no rasgo emocional que ele causa em casa, na esposa, nos filhos. Vivemos uma sociedade hipócrita demais, em que critica o mal que está nos outros. O mal que está em mim eu deixo de criticar. Entendeu? Aí, aquilo... Não! Fizesses esse comentário. A gente é egoísta e olha pra gente. Não, mas eu estou fazendo isso porque é para mim ser feliz. Aí a gente, para galgar postos melhores, a gente pisa nos outros. Estou falando da sociedade. Estou falando da humanidade como um todo. Para chegar onde a gente quer, a gente humilha, a gente pisa em cima dos outros e critica o assassino. Porque o assassino é mau. Eu estou fazendo isso só para o meu bem, para eu ser feliz. 3 minutos não vai dar. Deus não é homem para que minta. A palavra de Deus nos fala assim. E ele tem, Deus, uma essência em si. E a gente pode chamar para um exemplo isso, quando ele promete para Abraão um filho. Ele diz, vou te dar um filho, a tua descendência vai ser maior que a areia do mar e vai ser maior que as estrelas do céu. O Thiago fez uma referência a isso esses dias num dos nossos programas. Ele disse, Abraão resolveu dar uma forcinha para Deus, né? Daí ele e Sarai, não é só Abraão, a Sarai também resolveu dar uma forcinha para Deus. Aí eles pegam lá a Agar, e Agar gera um filho, suscita um filho para Abraão, que é Ismael. Quando Abraão despede Agar para que ela vá embora junto com seu filho, porque nasce então o filho da promessa, Isaac, ele despede, e aí Deus se encontra com Agar no deserto, e o que Deus diz para Agar? Esse é filho da promessa também. Este aqui também vai ser uma grande geração. Esse também vai suscitar muita descendência, que a terra não vai, as areias da terra, da praia não vão contar.
O céu, as estrelas do céu não vão contar. Porque a promessa havia sido dada para que o filho de Abraão agisse assim. Então, esse é filho de Abraão também. Então, o filho da promessa não é só Isaac. O filho da promessa também acabou caindo no outro. A promessa também acabou caindo no outro. Então, quando Deus olha para nós, Ele olha para nós na sua essência. Seria tão bom, cara, se para nós que somos cristãos não acontecesse nada de ruim, só acontecesse para os outros. Aí sim nós poderíamos dizer que Deus não era justo. Isso falando da visão cristã. Agora, por que acontece o mal no mundo em geral, em todo mundo? Claro, é essa a grande cobrança que existe. Se Deus é bom, por que Ele permite que aconteça o mal em todo mundo? Aí a gente vai lembrar lá de 11 de setembro, quando perguntam então para a filha do Billy Graham, onde é que estava Deus nesse momento? Exatamente no lugar onde vocês colocaram Ele. Deus estava exatamente no lugar onde vocês colocaram Ele. Nós afastamos Deus, estou voltando para a história do Isaac Newton, né? Não, errei aí o nome do homem. Albert Einstein? Estou voltando para a história dele. Deus está exatamente no lugar onde a gente colocou Ele. A gente tira Deus das coisas, e aí a gente quer culpar Deus do mal que acontece nos lugares onde nós tiramos Ele. Quando a gente lê na palavra de Deus lá que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas ela é contra quê? Contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse século e contra as hostes do mal. Quando a gente afasta Deus das coisas, como fizeram Adão e Eva no paraíso, a partir do momento em que eles tomaram a atitude de desrespeitar uma regra, afastaram Deus. Quando eles afastam Deus, a gente deixa que, quando nós afastamos Deus, a gente deixa com que os principados, as potestades, os dominadores desse século e as hostes do mal tomem conta das coisas. E aí o mal é ocasionado por isso, nesses níveis hierárquicos. O pastor fez um comentário aqui no último programa que nós estávamos falando sobre perdão, a respeito da legalidade que a gente dá para o diabo nas nossas vidas. E o mal está no diabo, o diabo é o mal. E quando a gente abre essas concessões nesses níveis hierárquicos, principados nos reinos, potestades nas autoridades, dominadores do século na mente humana. E aí as hostes do mal no físico do homem. A gente permite que ele tome conta dessas áreas, que o mal tome conta, o diabo tome conta dessas áreas, e a gente não quer que o mal aconteça. E ainda quando acontece, a gente culpa Deus de que ele aconteceu. Eu queria só ler um versículo rapidamente para a gente poder embasar sobre tudo isso, que está em Romanos 1, 28. Diz assim, ó: e como eles não se importaram em reter em Deus o seu conhecimento, Deus os entregou a sua mente reprovada para fazerem essas coisas que não convém. Daí vem uma lista. Cheio de injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmurações, calúnias, aborrecedores de Deus, presunçosos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiel nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade. Por quê? Simplesmente porque a gente resolveu não deter o conhecimento em Deus. O mal paira, sim, na falta e na ausência de Deus nas nossas vidas. Muitos de nós queremos explicar isso, que a gente chama de teodiceia, a coexistência de Deus e do mal. Querem pairar a discussão disso na existência de Deus e na permissão de Deus para o mal. Todas as coisas estão sobre a autoridade e a permissão de Deus, de fato. Agora, como o Tiago já exemplificou no início, nós tiramos Deus do negócio e depois queremos culpar Deus pelo negócio que aconteceu. Cara, isso me deixa com os nervos à flor da pele. Foi percebido. Só que muito, muito importante esse tipo de fala, esse tipo de posição. Qual que é a tua, Tiago? Bom, eu só vou complementar. E eu acho que eu posso ir já para o final também.
Pode, se quiser concluir, a gente já está com o nosso tempo. Não, concordo absolutamente em tudo que o pastor Goulart falou aí, que realmente podemos colocar assim, que o homem ele ainda escolhe comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, em vez de optar por comer da árvore da vida, né? O homem ainda escolhe por conta própria, né? Mas Deus, né, no seu caráter, como ele é imutável, né, como tu falaste, né, que Deus não pode mudar na sua essência, ele permite ao homem que o homem tenha um poder de escolha, né, entre o bem e o mal, né, através do mal nós podemos conhecer o bem, né, que é Deus, né. Então ele permite ao homem que ele faça essas escolhas, mas também ao mesmo tempo nós vamos arcar com as nossas consequências das nossas escolhas para o bem ou para o mal, né? A Bíblia ela nos indica isso, né? Da condicionalidade, né? Das nossas escolhas. Então, mas nós temos que colocar de outra forma também o seguinte: o cristianismo ele é a única religião que tem um Deus que está ao nosso lado no sofrimento, né? Se nós formos ver outras religiões, por exemplo, o islamismo, que é uma religião crescente no mundo hoje, nós temos a figura de Allah, um Deus mau, um Deus sem relacionamento com o homem, um Deus que exige que se mate para que você possa honrar ele, um Deus malvado, um Deus cruel. E nós vamos ver na Bíblia aquele versículo que às vezes a gente até dá uma risadinha, que fala o menor versículo da Bíblia, que é Jesus chorou, né? Nós já reparamos que ali nós estamos vendo que Deus chorou. Então Deus está se colocando junto com o homem nas nossas dificuldades. Deus está ao nosso lado nas nossas dificuldades. Então aí sim que Deus se importa muito com o ser humano, né? Porque Deus ele quer fazer com que a gente caminhe com ele e a gente possa crescer, porque aí encaixa aquele versículo de que por mais que nós não entendamos o motivo do nosso sofrimento, e raramente Deus vai poder nos explicar a razão do nosso sofrimento, porque você imagina daqui a pouco explicar a morte de um ente. Olha, Tiago, eu vou te explicar a morte, por que teu parente morreu, porque ele morreu, porque aconteceu isso, porque vai nascer aquele outro, que vai gerar tal história e isso. Será que nós entenderíamos o motivo, às vezes, de uma perda na nossa família? Será que hoje nós entenderíamos? Muito provavelmente que não, né? Quando Deus aparece para... eu citei Jó, quando Deus aparece para Jó, ele não citou a razão do sofrimento de Jó. Mas sim, ele mostrou que absolutamente tudo estava no controle dele, né? Jó estava se questionando por que Deus estava fazendo isso com ele. Os amigos de Jó falavam o que Jó tinha feito de errado, né? E quando na verdade a resposta está no capítulo 1 e 2, que Deus coloca para Satanás que meu servo Jó, ele vai me servir mesmo estando em dificuldade, mesmo estando em apuros, que na verdade foi isso que aconteceu na vida de Jó, né? Foi que Satanás desafiou Deus, né, que Jó só te serve por causa que ele tem tudo e tu protege ele, né? Então Deus falou, não, então toca nele, toca no que ele tem e ele ainda vai continuar me servindo. Então isso nos ensina também que o principal para Deus, o mais importante é a nossa fé. Mais do que o nosso bem-estar é a nossa fé, né? Eu acho que sobre tudo que temos que preservar é a nossa fé em Deus. E todas essas dificuldades, por mais que nós não entendamos no momento em que estamos passando, e é difícil, né? Mas nós temos que saber que elas vêm para o nosso bem, vêm para o nosso crescimento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e termos a certeza de que Deus está do nosso lado, nem que seja para que Deus esteja do nosso lado chorando, né? Porque Jesus chorou, porque mesmo quando nós vamos dizer, passamos uma dificuldade, aquelas pessoas que vêm ao nosso lado simplesmente, que já passaram por aquela situação e vêm e choram junto conosco, parece que eles estão dividindo, eles sabem, vamos dizer assim, apesar de eles não falarem,
conosco, naquele momento só estão chorando, mas a gente sabe do que eles estão falando porque eles passaram pelas mesmas coisas. E aí nós podemos dizer, Deus não passou por o maior dos sofrimentos ao dar o seu filho em sacrifício para acabar com o sofrimento da humanidade, acabar com o sofrimento que desde o Éden permeava a humanidade. Então Deus sabe o que é sofrer ao dar o seu único filho, né? Mas nós temos que ter a nossa esperança também, que as nossas lágrimas elas serão enxugadas. Deus nos promete isso, né? Deus nos promete essa alegria, né? De às vezes do que nós perdemos, de pessoas que nós perdemos aqui, que nós iremos reencontrá-los, né? E as nossas lágrimas elas serão redimidas, né? E tudo através do sacrifício de Jesus, né? Então, eu creio que, por mais que não entendamos essa questão, às vezes, do mal, né? Mas Deus, ele está do nosso lado. Deus é um Deus que entende o ser humano. Deus, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, Deus não é aquele relojoeiro que deu uma corda no ser humano e esqueceu do ser humano. Não, Deus está do nosso lado. Deus está sentado conosco, Deus está chorando conosco, né? Mas eu creio que tudo vem para o nosso bem. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar sobre o mal. Há muito para falar a mais, isso daria uma série de programas, mas né, o nosso tempo é curto. Mas sim a certeza de que Deus é bom o tempo todo. Suas considerações? Bom, eu queria só ler um versículo aqui com vocês e eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora, que eu gosto muito. Vai ser tipo um conselho, né? Se o conselho fosse bom, nós não dávamos, né? Vendíamos. Quando você se apega aos mandamentos de Deus, às vezes a gente esquece algumas coisas. E lá em Êxodos 20, a partir do versículo 5, fala dos mandamentos. E o segundo mandamento, ele tem uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem. Fala para ti não ter outros deuses diante de ti, né? Ama a Deus sobre todas as coisas. Depois, não tenha outros deuses diante de ti, porque eu sou um Deus zeloso, que trago a consequência do pecado dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração, mas que demonstro amor por aqueles que me amam ou que cumprem as minhas regras até 1000 gerações. Então há uma saída para que a gente possa estar enfrentando o mal dessa forma como o Tiago coloca, que é amar a Deus e as coisas de Deus. Porque a recompensa, que eu gosto dessa tradução como ele bota ali, né? Traz as consequências, não é recompensa, mas sim consequências. As consequências, elas estão postas sobre 3 ou 4 gerações. Mas as benevolências de Deus, ele fala que é até 1000 gerações. Cara, isso sempre me leva a pensar uma coisa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês meditarem, assim, rapidamente. Uma pergunta besta, né? O teu pai é o quê? Teu mesmo, Thiago? Ô, Jeff? Teu pai? Meu pai. E a mãe do teu pai? É o quê, tua? Minha avó. Avó. E a mãe da tua avó é o quê, tua? Minha bisavó, e vamos parar por aí, né? E a mãe da tua bisavó é o quê, tua? Minha tataravó. Pois é, olha só. São 3 gerações, não tem como ser tataravó. É tua trisavó. Tu tem o teu pai, tu tem tua avó, tu tem tua bisavó, tua trisavó e depois tua tataravó. Cara, se tu não entende 3 gerações de avós, como que a gente vai entender o que Deus quer fazer pela vida da gente quando Ele diz que quer abençoar 1000 gerações? Isso me emociona. Porque é um Deus que está conosco, que nem o Tiago falou. E que está aqui para cuidar de mim, mesmo nos meus momentos maus. Até 1000 gerações para frente. 1000 gerações para frente.
Sempre me vem à memória quando eu penso isso na Copa do Mundo de 94, Thiago. Pesquisa lá depois. Tinha um jogador na equipe do Japão que não tinha nenhum pelo no corpo, porque a avó dele havia sofrido a radiação da bomba largada em Hiroshima em 17 de agosto de 1942. Em 94, o cara estava sofrendo ainda prejuízos da bomba que a sua avó havia sido atingida pela radiação daquela bomba. Deus quer fazer isso comigo e com você, quer abençoar as nossas vidas para frente por muitos e muitos anos, não causando mal a mim e a você. O mal acontece porque a humanidade se afastou de Deus, e acontece sobre a vida da gente também porque a gente está inserido nessa humanidade que se afastou de Deus, mesmo quando a gente tem Deus com a gente. E ele seria injusto se ele não permitisse que eu passasse pelos mares que a humanidade passa só porque eu sou filho dele. Eu estou inserido na mesma sociedade. Agora, ele é um Deus que está aqui comigo para me ajudar, para me consolar e para me suportar nos momentos em que eu passo pelos males que a minha vida precisa passar por estar inserida nessa sociedade má em que eu vivo. Que bom voltar. Ótimo, nossa, ótimo. Muito ótimo, que nem diria um professor de português. E, não, maravilhoso mesmo. Um programa montanha-russa. A gente foi de alto a baixo aí muitas vezes. E um assunto que é muito atual. Então, nós queremos que você não perca mostre esse programa para alguém que tem dúvidas sobre a bondade de Deus, fale sobre isso e não perca os próximos programas, que nós vamos ter muito assunto bom, assuntos talvez até com alguma polêmica. Então o mês de julho vai ser cheio de surpresas. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, no @TDAQuebracabeça, acertei. Mas assim, esse foi um programa que nós, aqui onde a gente está, né, gravando, nós podemos sentir a presença de Deus, Deus falando aos nossos corações de uma forma racional, de uma forma emocional, né? Terminamos o mês de junho. Tudo como começou. Tudo como começou. Como começou. Foi muito bom mesmo esse primeiro mês, essa primeira novidade que nós tivemos e trabalhamos bastante, e nós vamos ter muito mais aí. Tem muita surpresa, vai ter sorteio. Acompanhem lá no @TDAQuebracabeça. Não perca, então, os próximos programas. Nós vamos ter o nosso próximo programa, dia 1º de julho, e esse vai ser um programa especial, onde nós vamos fazer uma live, né, um programa ao vivo, uma resenha de tudo que a gente falou sobre os assuntos que nós tratamos no mês de junho. Nós vamos trazer alguns questionamentos que nos passaram, algumas perguntas. Então nós vamos fazer um programa muito especial. Espero você, então, na próxima quarta-feira, 20 horas. Que Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus.